Você é Scrum Master e deseja evoluir profissionalmente? Então a certificação Professional Scrum Master 2, a PSM2, pode ser uma opção para você. Eu sou o Kelvin Weiss, sou consultor na TI Exames e nesse vídeo eu vou te contar como se preparar para essa importante certificação. Fica ligado! Atualmente já não é mais nenhum diferencial você ser certificado PSM1 da Scrum Org. Isso era um diferencial lá em 2012, 2013, porque naquela época muito pouca gente conhecia o Scrum. O Scrum estava em franco crescimento no Brasil, mas pouca gente ainda de fato conhecia as regras, os papéis, o framework, o que era a auto-organização, verdadeiramente a auto-organização. Então, quando você tirava uma certificação PSM1 em 2012, 2013, você se destacava não só pelo título, mas porque você demonstrava um conhecimento superior a de outros profissionais. Atualmente, a maioria dos profissionais que trabalham com Scrum, com agilidade que eu conheço, já são certificados PSM1, então já não tem mais um grande diferencial. Por quê? Porque as coisas evoluem, as empresas amadurecem, o conhecimento se torna mais público. Então esse conhecimento sobre o framework Scrum, ele já é massivo, né? A maioria das pessoas tem. Por que eu digo que a PSM2 ela é uma certificação que diferencia você? Não é pelo título, mas é pelo conhecimento que você obtém ao estudar para obter a certificação. O título é apenas um título, né? O título é um marco na sua carreira, mas o que importa é a sua jornada. Então, por mais que esse vídeo seja para falar sobre certificação, eu gosto de considerar a certificação apenas como um caminho, como um passo a mais na sua jornada e não como um destino final. Então, se você vai estudar para a certificação PSM2, o que realmente vai valer para você é o conhecimento que você vai obter ao longo dessa jornada e não o título em si. O título vai ser, digamos assim, um plus, né? Aquilo que você vai poder dizer, olha, eu cheguei lá, né? Esse é um marco importante aqui na minha carreira. Feito então esse preâmbulo, vamos direto ao ponto. Vamos falar um pouquinho sobre a certificação PSM2 da Scrum Org. O link para essa certificação eu vou colocar aqui no vídeo, está aparecendo aqui para você agora, está nos comentários aqui embaixo do vídeo também. Bom, essa é uma certificação de nível intermediário para avançado. É uma certificação, é uma prova composta, na verdade, de uma prova que dura até 90 minutos e tem 30 questões para você responder. Então já é bem diferente da PSM1, né? Quem fez a PSM1 sabe que são 60 minutos de duração a prova e 80 questões. Aqui são 90 minutos de duração e 30 questões. Aí você pode dizer, opa, peraí, será que tem alguma coisa errada aqui? Não. Sabe o que acontece? As questões nessa prova elas são muito situacionais. Então, enquanto na PSM1 são questões curtinhas, 1 ou 2 linhas, é muito, mas muito comum você ter as questões da PSM2 com 1 ou 2 parágrafos, colocando uma situação, colocando um cenário e pedindo para você escolher 1 ou 2 opções corretas ou 1 ou 2 das melhores opções. Isso significa, por exemplo, que pode ter alguma questão que tenha mais de 1 ou mais de 2, mais de 3 respostas corretas ou ainda as 4 respostas podem estar corretas. Mas você vai ter que selecionar a mais correta ou as 2 mais corretas, as melhores opções. Isso vai demandar, então, um conhecimento muito mais profundo sobre o Scrum e sobre a forma de atuação do Scrum Master. É exatamente por isso que a prova, então, são 90 minutos e 30 questões. Mas, normalmente, as pessoas que eu tenho conhecimento, as experiências que eu tive de outras pessoas que contaram, é que você consegue tranquilamente responder essa prova, se você estiver preparado, algo em torno de 60 a 70 minutos e usar aí de 20 a 30 minutos para revisar uma ou outra questão. Quantas questões você precisa acertar para passar? É necessário acertar 85% da prova, ou seja, 26 questões. Você só pode errar 4 questões, o que torna essa prova bastante desafiadora. E automaticamente isso te leva a um pré-requisito ou uma recomendação, não que seja um pré-requisito, mas uma recomendação, que você tenha experiência prática com Scrum. Se você é totalmente acadêmico, se você começou a estudar agora, se você ainda não trabalha com desenvolvimento de software, eu sugiro primeiro que você faça a PSM1, ganhe algum tempo de campo, né, de batalha, aprenda, execute um pouco mais do Scrum, trabalhe em times que exerçam agilidade para então se candidatar a Professional Scrum Master 2. Se você não tiver experiência prática nenhuma com o Scrum ou com times ágeis, dificilmente você vai conseguir passar nessa prova. Então ele é um exame, sim, ele é uma prova para quem já tem um pouco de experiência prática. Quanto? Eu diria que pelo menos 1 ano. 1 ano atuando como Scrum Master, 1 ano atuando como líder de time, como Agile Coach,
ou mesmo como um membro de um time de desenvolvimento, se você for um pouco mais ativo ali, se você experimentar, vivenciar mesmo aquilo. Por quê? Entendendo o dia a dia, entendendo a aplicação daquilo, você vai conseguir relacionar muito mais as coisas do seu dia a dia com as questões situacionais da prova e vai ficar mais fácil para você responder. E o que você precisa saber para passar nessa prova? Eu vou te dar algumas dicas importantes, então anota aí. A primeira delas é: entenda realmente o que é ser um Scrum Master, de verdade. Muitas pessoas acabam estudando Scrum, vão atuar como Scrum Master, e embora não tenham boas intenções, acabam atuando com posturas que, na verdade, inibem a auto-organização e o empoderamento do time. São aqueles Scrum Masters que trabalham muito mais como secretários do time, que cobram as regras do Scrum sem ter o mínimo de empatia, que tentam resolver todos os impedimentos do time sem antes permitir que o time tente por ele mesmo resolver os impedimentos. É aquele Scrum Master que tenta resolver os conflitos do time, talvez não sendo de uma forma totalmente transparente. E isso vai criando uma certa dependência, ou vai aumentando a dependência do time com o Scrum Master. Você percebe isso com o passar do tempo. Por quê? Com o passar do tempo é esperado que o time dependa menos do Scrum Master. E quando você atua como um Scrum Master 1.0, que eu chamo isso de um Scrum Master 1.0, na verdade essa dependência só aumenta. Então quanto mais você trabalha com o time, mais o time é dependente de você e vice-versa. Você tem que fazer a virada da chave, você tem que compreender qual é de fato o verdadeiro papel do Scrum Master, que é atuar como um líder servidor, que é promover a transparência, que é atuar como um mediador de conflitos, não necessariamente um resolvedor de conflitos, é entender o que de fato é um impedimento. Nem tudo que o time reporta como impedimento é impedimento. Você precisa ter essa clareza, você precisa entender isso. Se você não tiver essa clareza de entendimento, possivelmente você vai falhar em muitas das questões da prova. A segunda dica é: entenda com clareza os 3 níveis de atuação do Scrum Master. Muita gente acha que o Scrum Master atua só no nível do time, mas não é verdade. O Scrum Master ele precisa atuar no nível do time, no nível de relacionamento entre times quando há mais de um time e no nível organizacional. Por quê? Muitos impedimentos eles estão no nível organizacional. São impedimentos que o efeito é sentido dentro do time de desenvolvimento, mas a solução está no nível organizacional. Quando ele não atua no nível organizacional, é como se ele ficasse enxugando gelo. Ele nunca de fato consegue ajudar o time a entregar um produto de uma forma mais rápida, com mais qualidade, de uma forma mais fluida. Então, se você quer fazer a PSM2, compreenda esses 3 níveis aí de atuação. A terceira dica é: entenda muito bem qual é o propósito de ter uma meta da sprint e como a meta da sprint promove a transparência para o time de desenvolvimento e para todos os stakeholders. Por que isso é importante? Porque a maioria dos times Scrum ou não tem meta da sprint, objetivo da sprint, como queira, ou quando tem, são metas e objetivos genéricos, como por exemplo, a meta dessa sprint é entregar todos os itens que foram puxados para a sprint. Isso não é uma meta de sprint, isso não é um objetivo da sprint. O objetivo é algo de valor, o objetivo tem a ver com um negócio, com uma capacidade que você vai entregar para o negócio após uma sprint. Então entenda muito bem isso, porque isso também é uma área bastante cobrada aí no exame PSM2. A quarta dica é: tenha certeza que você entende como a definição de pronto pode reduzir riscos. A definição de pronto, muitas vezes, ela é considerada só como um checklist, para saber se a gente concluiu um item, se aquele item realmente está pronto ou não no final da sprint. Mas a definição de pronto ela é muito mais do que isso. A gente usa a definição de pronto para reduzir riscos técnicos e riscos de negócio e para promover a melhoria do produto como um todo, a melhoria do desenvolvimento como um todo. Então você precisa ter essa clareza. Se você acha que a definição de pronto é só uma lista de coisas que precisam ser feitas para entregar um incremento pronto ao final da sprint, você ainda tem um caminho a percorrer aí para aprender um pouco mais sobre como utilizar a DoD para reduzir riscos. Então essa é mais uma dica aí para você. E a quinta dica tem a ver com um backlog de produto. Entenda a diferença de ordenar e priorizar. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente acaba usando esse termo de uma forma intercambiável, né? Mas são duas coisas diferentes e isso é importante no contexto da prova. E nessa mesma linha, entenda também sobre indicadores.
Que tipo de indicador você poderia sugerir para o dono de produto para que ele pudesse gerenciar o resultado do desenvolvimento? Não aqueles indicadores internos como velocidade do time, eficiência de fluxo, mas olhando para o lado externo, como saber se nós estamos desenvolvendo o produto certo? Então esse é um outro ponto, um outro tema que você precisa dominar muito bem para a certificação PSM2. E por fim, a última dica é conhecer sobre escalação do Scrum. Algumas perguntas da prova PSM2 são referentes à escalação. Então basicamente é como você lida com dependências e integrações e problemas de integrações quando você está numa escala. Quando você trabalha com um único time e um único produto, ok. Mas quando você tem vários times trabalhando num mesmo produto, é importante que você saiba gerenciar as dependências e os problemas de integração entre esses times. Então é fundamental que você conheça um pouco sobre a escalação, especialmente sobre o Framework Nexus, que é da Scrum.org também. E como se preparar para o exame? Como que você obtém todo esse conhecimento? Vou te dar algumas dicas aqui também. A primeira delas é não pule etapas. Ou seja, se você ainda não é PSM1, faça primeiro a PSM1. Ela não é obrigatória. Em teoria, você poderia tentar direto a PSM2. Mas a PSM1, ela vai te dar a confiança de que você conhece todas as regras, toda a teoria envolvida no Scrum. E isso vai ficar mais fácil depois para você responder as questões situacionais que vão aparecer lá na prova da PSM2. Eu tenho visto que esse é o caminho que tem muito mais sucesso, que as pessoas conseguem ter muito mais sucesso. A segunda dica é estude muito o Scrum Guide. Leia o Scrum Guide várias e várias vezes. Conheça cada vírgula que tem lá dentro. Quando você estiver lendo o Scrum Guide, interprete cada sentença trazendo isso para a realidade. Como isso é no seu time? Como isso é feito no seu ambiente de trabalho? Reflita sobre isso. Cuidado com palavras como must e should, que são, na tradução, serão palavras de tem que ser, né, e deveria ser. Quando você tem alguma palavra de must, é forçar, tem que ser daquela forma. Should é deveria ser daquela forma, mas se você fizer da outra, não, em teoria não tem problema. Um exemplo disso, no Scrum Guide diz que o time ideal é um time formado de 3 a 9 pessoas, mas nada impede de você ter um time de 12. Isso não é contra o Scrum. O Scrum é empírico, o Scrum é sobre inspeção e adaptação. Ele está dizendo que é de 3 a 9 é o ideal, mas se você tiver de 12 e funcionar bem para você de 12, se você estiver conseguindo auto-organização, se a comunicação estiver fluida, se o resultado estiver bom, se o incremento de produto está pronto realmente no final da sprint, está todo mundo contente, joia, continua com 12. Então buscar esse entendimento dentro do Scrum, ler o Scrum Guide várias vezes e buscar esse entendimento é uma importante ferramenta aí na preparação para a obtenção lá, né, para ter sucesso no exame da PSM2. A terceira dica é ler o livro Scrum Pocket Guide. É um livro pequeno, de fácil leitura, mas ele vai trazer uma visão um pouco mais prática do que o Scrum Guide. Enquanto o Scrum Guide é muito mais teórico, esse livro ele tem uma interpretação muito bacana sobre como aplicar o Scrum no dia a dia. Então eu aconselho, recomendo que você leia esse livro. A quarta dica é ler o livro de Agile Coach Teams da Lisa Adkins. Por que ler esse livro? Porque o exame ele tem grande parte das questões é sobre coaching e facilitação. Ler esse livro vai te dar uma noção muito boa, eu diria excelente, de como é verdadeiramente a atuação de um Scrum Master junto aos times. E sim, o Scrum Master faz coaching. O Scrum Master faz coaching, ele é facilitador, ele é mentor. São diversas posturas que o Scrum Master tem e que ele vai usando essas posturas de acordo com o dia a dia, com a situação, com o cenário. Então ler esse livro vai te dar uma visão muito boa disso e com certeza vai te ajudar com muitas questões aí no exame. E a quinta dica é ler todos os artigos recomendados pela Scrum.org. Se você acessar lá a página da certificação da PSM2, você vai encontrar alguns conteúdos recomendados pela Scrum.org. Alguns são livros, outros são artigos. Eu diria o seguinte, os artigos você tem que ler, é o must have. Tem que ler aqueles artigos para a preparação para a prova do PSM2. Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo também o link direto onde tem essa sugestão de leituras dada lá pela Scrum.org. E a sexta e última dica é para você que deseja acelerar todo esse processo de conhecimento. Se você é uma dessas pessoas, considere participar de um treinamento que te prepara para essa certificação. Aqui na TI Exames nós temos o Scrum Master Avançado,
que te prepara para a certificação PSM2, te ensinando todo esse conhecimento que eu mencionei aqui no vídeo e muito mais, através da troca de informações, de muitas dinâmicas, trocas de experiências e muito mais, contendo simulados, quizzes que vão te ajudar na preparação para a obtenção dessa certificação. Eu vou deixar o link para o curso aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar no vídeo de hoje. Espero que você tenha sucesso na sua jornada aí de evolução, de crescimento profissional. Conte conosco para te ajudar nisso e até uma próxima.